Olá a todos, bem, todas bem. Obrigado pela presença de vocês. Meu nome é Marcos, a minha disciplina é Artes e nosso tema da aula hoje é a música. Vamos falar de alguns elementos que o profissional, o músico, o artista utiliza para a construção, para a criação das peças musicais. Bom, a origem da música nós não temos com muita precisão, não se sabe muito bem como ela surgiu, né? Pode ser que um dia as pessoas ouviram o som do vento que contorna árvores, contorna montanhas, o canto dos pássaros, o uivo dos lobos, os animais, os sons dos animais, e passaram a procurar uma maneira de reproduzir e de harmonizar esses sons, né, de maneira a criar composições. Bom, a gente pode perceber aqui trabalhos de artistas que têm esse princípio do contato com o vento, né, dos elementos, eles articulam alguns elementos construídos, né, esse trabalho aqui é a partir de bambus, né, nesse encontro com o vento produz uma série de sonoridades. Acompanhe, aprecie. Isso é num parque em Londres, que é um parque dedicado a trabalhar com plantas medicinais, e aqui já é um trabalho, né, de um artista Luke Dehan. Ele já trabalha com materiais industriais, cordas, aço inoxidável, né, trabalha com tubos que são afinados. Ó. Também há a proposta de uma visualidade do céu, né, a partir do contato com esse íntimo, do contato próximo com esses tubos. São vários desses trabalhos em vários lugares. E há registros antropológicos de instrumentos em torno de 40 mil a 60 mil anos, feitos a partir de ossos de animais. Né, podemos apreciar aqui também, né, dois desses trabalhos que são achados arqueológicos de 40 mil a 60 mil anos com ossos de urso e de aves, né, também produzindo, evidente que esse som que vocês estão ouvindo é de um músico atual, contemporâneo, utilizando esse instrumento antigo, né, e também existem tipos de flautas feitas com cerâmicas chinesas, né, a cerâmica Shun, que também é muito milenar. Essa é a caverna onde foi achado essas flautas de ossos. E essa é a cerâmica Shun, a flauta de cerâmica Shun. Os endereços dos vídeos no YouTube estão aqui do lado da lâmina, vocês podem ir lá e pesquisar e acessar. Bom, existem lendas também que explicam, né, o surgimento de alguns instrumentos. Na região do Amazonas, por exemplo, entre da tribo dos Tucano, existe a lenda do Waikiki. O Waikiki era um ser mágico que habitava as florestas e tinha o corpo perfurado, através dos quais, né, o vento atravessava, passava e produzia sons melódicos que encantavam as mulheres da tribo. Bom, os homens enciumados passaram a caçar esse ser até que conseguiram matá-lo e cortaram seu corpo e enterraram separadamente. Nesses locais onde o corpo desse ser mágico foi enterrado, nasceram palmeiras. E destas palmeiras foram extraídos pedaços de madeiras, pedaços dessa palmeira que foram construídos, da onde foram construídos uma série de flautas, né, que passaram a produzir esse som mágico. Podemos apreciar um pouquinho dessa lenda, dessa figura, né, e desse som. E o Waikiki é o nome de um grupo de pesquisa musical, um grupo mineiro, liderado pelo músico e professor Marco Antônio Guimarães, né, e que tem como característica
a pesquisa de materiais diferentes para a construção de instrumentos próprios, né? Essa série de instrumentação, de sonoridades que eles produzem são trabalhados a partir da pesquisa de uma diversidade de materiais. Tubos de PVC, borrachas, brinquedos, né? Toda uma série de materiais diferentes dos materiais tradicionais dos instrumentos, como principalmente a madeira, né? Vamos apreciar um pouquinho. Aqui no slide vocês têm uma série de links que vocês podem pesquisar sobre a lenda, sobre os músicos. E também, quer dizer, o Marco Antônio Guimarães, ele foi aluno de uma outra figura excepcional, né, de um outro luthier chamado Walter Smetak. O Smetak, ele era suíço, mas radicou na Bahia desde muito novo e passou a pesquisar com todos os materiais disponíveis ali na floresta, né, nas matas, todo tipo de vegetação local, né, e passou a construir uma série de materiais, de instrumentos, né, instrumentos e esculturas sonoras, que ele chamava, inclusive, né, com sonoridades próprias, com brincadeiras próprias, inclusive sendo referência e sendo fonte de sonoridades de diversos artistas. Caetano Veloso, Gilberto Gil utilizavam muito, né? Os instrumentos do Smetak, que é também, né, uma referência para o trabalho, por exemplo, de Hermeto Pascoal, que é outro grande experimentador, né, de sonoridades para a música. Bom, e fechando esse ciclo de pesquisas de diferentes instrumentos, né, de instrumentos de diferentes origens da tradição, a gente tem aqui no Espírito Santo, no sul do estado, em Cachoeiro do Itapemirim, né, uma fábrica de pios. É tradicional, ela já é centenária, né, podemos acompanhar um pouquinho uma edição de trechos do filme do diretor Tiago Mulan, né, e esses pios, eles buscam imitar o som de diferentes pássaros, e são instrumentos utilizados em diferentes partes do mundo, com diferentes tipos de músicos e de musicalidades, né? Vamos acompanhar esta fábrica, esse trabalho da construção dos pios e um pouco da sonoridade desses pios. Aqui também no slide vocês têm o endereço na plataforma Vimeo, onde vocês podem assistir o filme inteiro. É um filme belíssimo, vale a pena. Nós podemos ver, então, quer dizer, que o instrumento faz parte da pesquisa de manipulação de materiais e da percepção, né, da natureza, do mundo. E existem, né, pesquisas posteriores, no século XX já, né, de artistas como o Luigi Russolo, já falamos disso em outra aula, né, que ele passa a pesquisar as sonoridades do mundo, das máquinas, os timbres do mundo, e incorpora isso nas composições tradicionais, né, da musicalidade tradicional. Existe toda uma ciência de estudo do universo musical, né? Existem os estudos, por exemplo, da organologia, né, que é um ramo. A gente pode acompanhar um pouquinho, vamos acompanhar aqui uma série de slides com esses elementos, né, mas é um ramo da ciência voltado para o estudo dos instrumentos, da tipologia do instrumento, né, de acordo com a sua materialidade, né, a sua forma, quer dizer, a qualidade do som, os timbres, os modos de execução, né. Bom, nós temos o primeiro deles são os aerófonos, que são os instrumentos em que os sons são resultantes da vibração do ar, né? Um pouco como nós vimos nas experimentações dos artistas anteriormente, né? Por exemplo, são as gaitas de boca, os acordeons, né, que passam dentro de tubos
ou os que passam dentro de tubos, como as flautas, os saxofones, os trompetes, né? Podemos ouvir um pouquinho dos aerófonos. Aqui de novo o Waikiki, voltando para vocês. O Marco Antônio tocando Arrumação, aqui do Elomar Figueira. Também tem ali o link do YouTube para vocês apreciarem, apreciem. É muito bom. Pesquise sobre o Elomar também. Podemos apreciar um pouco também do trabalho dos instrumentos construídos pelo grupo, né, que são instrumentos de percussão feitos com tubos de PVC. Na sequência, nós temos os cordófonos, que são os instrumentos de corda. O nome liga imediatamente à questão, né? Temos os simples, como os pianos e os cravos, que é esse que nós estamos ouvindo aqui, né, com um trechinho de Mozart. Para vocês, está vendo? Como o piano, são uma série de cordas acionadas por teclas e o volume controlado tanto pela força do toque dos dedos quanto por pedais. E nós temos o nosso tradicional, também a rabeca, a nossa tradicional rabeca, que é muito popular no Nordeste, né? Muito usado no Nordeste. Novamente lembrando dos links que vocês têm aqui, à direita, que vocês podem apreciar, né? Bom, na sequência nós temos os idiófonos. Os idiófonos são os sons resultantes de vibrações no próprio instrumento, por meio da percussão de batida, de fricção, de agitação, né? Tem os que têm altura definida, o agogô, cachixi, triângulo, né, que são instrumentos do samba e do forró, por exemplo, né? E os que não têm, que são os xilofones e os metalofones. Vamos ouvir um pouquinho desses instrumentos. Novamente o grupo Waikiki. Esse é um xilofone, construído com materiais fora do comum, né? Fora do tradicional. E o nosso triângulo. Isso é mestrinho tocando, eu quero ver. A Mariana Aidar, o Chico César e o Mestrinho, num show maravilhoso, né? Também nós temos aí nos slides os links do YouTube, para vocês apreciarem esses músicos, né? Essas composições. Na sequência nós temos os membranófonos, que são os tambores, que são os sons gerados a partir da percussão e das batidas, né? Em membranas, as peles. Temos desde por exemplo, na música clássica, como os tímpanos. Essas membranas tanto podem ser naturais, de animais, como podem ser sintéticas também, né, industriais. E a cuíca. Aí você tem essa figura fantástica que é o Oswaldinho da cuíca, um cara muito tradicional no samba, paulista. Também os links onde vocês podem apreciar esse material. Esse filme do Oswaldinho, inclusive, é um documentário muito bacana, né? Muito bom de se ver, feito por um cineasta paulista, Sérgio Muniz, que é um grande trabalho, é um cineasta que tem um grande trabalho, tá? Bom, e nós temos as propriedades, então, do som, né? O som são ondas mecânicas, né? São ondas que têm com a característica de serem tridimensionais, ou seja, elas se propagam em qualquer direção, elas são longitudinais, elas trabalham paralela à sua propagação, né? E temos a característica seguinte: o som, o nosso ouvido, o som é feito por vibrações, né? São frequências
E o nosso ouvido, o ouvido humano, ele tem a capacidade de perceber desde 20 Hz, que são 20 ondas por segundo, que é aquele som mais grave, aquele som que nos shows impacta o nosso peito, né? Aquelas caixas que ficam no chão, até 20.000 Hz, que são os sons mais agudos. É a faixa que o nosso ouvido consegue captar. Existem animais, por exemplo, que conseguem ouvir além disso. Os cachorros, por exemplo, né, os famosos apitos de cachorro, que só eles ouvem, né, que estão acima dessa frequência de 20.000 Hz. Tá? Então, e ela se desloca, precisa de um meio para se deslocar, né, exatamente porque ela é uma onda mecânica. Então, e aí, esse som tem algumas propriedades. A primeira delas é o timbre. O timbre é a qualidade, a identidade de um som. No exemplo muito simples, é você não precisar olhar para perceber que foi um copo de vidro ou um copo de metal que caiu no chão. Porque cada um desses materiais tem um som muito característico. Esse é o timbre do som. Então, vamos ouvir diferentes instrumentos para você perceber a diferença dos timbres de cada um, né? Ao timbre do piano, essa é a identidade do som do piano. O violino, e o trombone. Então, o timbre é essa identidade de cada elemento, né? Por exemplo, é o que faz que a gente reconheça quem está falando ao telefone pela voz, né? Bom, a propriedade seguinte é a duração. É a extensão do tempo que esse som permanece no ar, né? É o quanto tempo ele soa. Cada instrumento tem as suas características, né? Depende do seu material, depende de como ele é executado, né? No piano, por exemplo, né? Depende da força podemos ouvir aqui um pouquinho dessa questão da extensão, inclusive na voz humana. O piano depende da força com que o músico tecla, né? A propriedade seguinte é a intensidade. A intensidade é o volume, né? Quando você vai no botão do seu aparelho, né, e você quer importunar o vizinho, né, ouvindo um rock and roll. Então, a intensidade e o alcance, né, é o volume e até onde esse som consegue chegar, até onde ele é audível. Existem instrumentos que são muito dinâmicos, como o piano, que eu estava falando agora, né, que o pianista pode modular esse som de diferentes maneiras. Podemos ouvir um pouquinho disso, né? E a propriedade seguinte é a altura. Parece estranho, né? Volume, altura, intensidade, mas a altura do som é, na verdade, a diferença entre graves e agudos, é a diferença da frequência, né, que eu disse anteriormente, das ondas, de 20 Hz até 20.000 Hz. O grave e o agudo. Então, quando você ouvir altura como propriedade de um som, está querendo significar grave ou agudo, ou médio, né? A faixa dos médios que fica entre uma extremidade e outra. Vamos ouvir aí um pouquinho. Como a gente vai percebendo a mudança de uma nota, né, da escala musical até a última nota. A primeira nota é mais grave, a última é mais aguda. E aí, chegamos num ponto importante, que é a linguagem da música, né? Que são as notas musicais. Bom, como nós falamos, temos essa questão da frequência. E as notas musicais, elas são, vamos acompanhar um pouquinho aqui, né? As notas musicais,
são a proporção entre essas frequências. Na nossa cultura ocidental, as notas musicais são organizadas numa sequência de 8 sons, né, que chamamos de escala musical. E ela foi organizada numa escala harmônica e foi desenvolvida pelo filósofo e matemático grego Pitágoras, né, a partir daquele instrumento do monocórdio que ele foi trabalhando, dividindo, criando uma série de escalas, encontrando sons que são harmoniosos e agradáveis para o ouvido humano. E aí nós temos as notas. Outro elemento importante na música são as notações, né? As notações são as famosas partituras. Podemos ver algumas delas aqui, são diferentes maneiras de se escrever música, mas foram importantes para perpetuar, para ter memória e para que ela pudesse ser reproduzida por diferentes artistas em diferentes momentos da história, né? Como chegaram para nós diversas das composições clássicas que, por exemplo, quando foram feitas não existia indústria cultural, não existia como métodos de gravação dessas músicas. Chegaram até nós pelas partituras, por essas notações, né? Bom, e aí, só fechando então o nosso trabalho, eu vou apresentar 3 características fundamentais da música também, da construção da música, que é o ritmo, né, que é a maneira como você organiza os sons, as pausas, as intensidades dos toques, né, e aí tem também uma relação também de andamento disso, né? Vamos ver aqui alguns ritmos e andamentos diferentes relacionados ao samba, ao chorinho e à valsa e o rap também. Como é que se dá essa questão do ritmo, né? Como você cria intervalos temporais. Outra questão é a melodia e a textura da música, né? A melodia é a forma de organização das notas musicais, né, em diferentes alturas e durações, numa determinada sequência, e nós temos a textura. A textura é o resultado do agrupamento de diferentes instrumentos. É o resultado final, é o que nós ouvimos numa música. Então, esses são os elementos, né, que a gente pode destacar aqui na nossa aula de música, que são utilizados para o trabalho da composição, né? Bom, existem diferentes e múltiplas abordagens sobre esse tema, né, desde, evidentemente, também a questão prática, né, técnica, assim como as implicações artísticas e culturais do processo da música. Desde as músicas populares, da cultura popular, à indústria cultural, né, a música pop, ao cinema, enfim. Mas nessa aula procurei mostrar para vocês o conjunto desses elementos básicos e fundamentais para a criação musical. Bom, então obrigado pela atenção, pela presença de vocês e até a próxima aula.